sejam bem-vindos a mais uma semana de ATPC da Diretoria de Ensino de Suzano. Sou Daniela Luzny, sou PEC de Matemática aqui do Núcleo Pedagógico. Hoje nós trouxemos para vocês uma pauta especial, as metodologias ativas de aprendizagem. Um vídeo gravado pela professora Daniela Scaletti, foi minha professora tutora do curso de Arquiteturas Pedagógicas do Instituto Jung e USP, e ela de pronto, ao eu realizar este convite, ela de pronto aceitou. Então, minha gratidão a você, professora, que traz essa abordagem para a gente, ressignificando o protagonismo juvenil, o protagonismo sênior também. Como colocar o estudante no centro do processo de aprendizagem. Como trabalhar as metodologias ativas de aprendizagem em suas aulas e entendê-las como aliadas no engajamento do estudante. Então, essa é a proposta da nossa formação, que vocês tenham uma excelente semana, façam suas anotações, seus registros, os comentários serão via chat, Nós teremos interações também nos comentários ao longo do seu ATPC, tudo bem? Antes de iniciarmos o vídeo, gostaria de apresentar para vocês a professora Daniela Scaletti, mestre e doutoranda em Educação, e integra o grupo de pesquisa Pedagogia Crítica, Práticas e Formação na Universidade Católica de Santos, pós-graduada em Educação Infantil, em Gestão de Recursos Educacionais, em Novas Arquiteturas Pedagógicas e Metodologias Ativas, e em reabilitação dos transtornos neurológicos e mecânicos da voz, fala e deglutição. Graduação em fonoaudiologia, possui formação pedagógica plena, foi bolsista pesquisadora na Universidade Pública de São Paulo. Durante 7 anos, atua há 13 no ensino superior. Implantou e coordenou o Núcleo de Apoio Pedagógico e Comissão de Atendimento às Necessidades Especiais em IES, na região metropolitana da Baixada Santista. Hoje, nossa convidada especial, minha gratidão a você, professora, por compartilhar seus conhecimentos conosco. Convido então agora todos vocês a assistirem. Bom estudo! Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Daniela Scaletti. Eu trabalho no Instituto Jung, faço formação de professores em parceria com o Núcleo de Novas Arquiteturas Pedagógicas da Universidade de São Paulo. E foi com muita alegria que eu recebi o convite da professora Daniela Luzny para compartilhar com vocês esse momento de hoje, mesmo que de forma virtual, esse momento formativo que está acontecendo. E quando eu recebi esse convite, eu fiquei pensando em formas de mobilizar o pensamento de vocês, o desenvolvimento profissional de cada um de vocês, respeitando o currículo que a gente tem que colocar em prática, mas principalmente respeitando a possibilidade de autoria pedagógica de cada um de vocês. Considerando a BNCC, eu entendi que trazer alguns apontamentos sobre o protagonismo discente seria bastante adequado, uma vez que este é um dos principais eixos da base, Mas, como eu já disse, a minha principal preocupação recai sobre o trabalho do professor e a autoria do professor, uma vez que eu entendo o professor como um elaborador de propostas e não como um mero executor de propostas elaboradas por outros, O protagonismo discente, na concepção que eu adoto, ele pode ser promovido desde que haja um robusto trabalho docente por trás, criando condições, problematizando a realidade, mediando, auxiliando o aluno nesse caminho de construção do conhecimento. Então, considerando isso tudo, eu convido vocês a refletirem um pouquinho comigo hoje, em maneiras, modelos, estratégias, metodologias. O nome pode variar bastante, mas o que eu quero é que a gente pense junto como é possível desenvolver o currículo que nos é solicitado, colocar o aluno no centro do processo de aprendizagem, como um autor do seu conhecimento, mas valorizando demais o trabalho do professor.
né? Porque sem um trabalho forte do professor, o protagonismo discente ele vai ficar inviabilizado. Para organizar essa nossa conversa, eu trouxe alguns slides, só mais para conduzir o meu pensamento mesmo, para deixar registrado o que eu gostaria de conversar com vocês. Então, como eu disse, eu estou trazendo alguns apontamentos sobre como colocar o aluno no centro do processo de construção do conhecimento. Como tirar o aluno do papel passivo, de receptor de conteúdo, e colocá-lo no papel ativo, de agente, pensando ali na linha do Vygotsky, no Piaget também, nos interacionistas, né, que compreendem que o conhecimento se constrói na ação do sujeito sobre o mundo. Né? Essa ação do sujeito sobre o mundo, ela é praticamente inevitável. O que nós, professores, podemos definir dessa ação é em qual sentido essa ação se dará, né? Quais são as experiências, quais são as possibilidades que nós vamos gerar para que esse aluno interaja, haja sobre o objeto de conhecimento e construa o seu conhecimento. Então, nós, professores, vamos assumir um papel de orientadores, de mentores, mas não é só orientar o processo de aprendizagem, a gente tem que criar condições para que o aluno atue sobre o mundo, certo? E as metodologias ativas, neste momento, se configuram como o melhor caminho para isso. De qualquer maneira, o que eu quero destacar inicialmente é que eu compreendo que o professor já tem muito saber dentro dele, certo? A gente sabe, a gente tem conhecimento técnico sobre a nossa docência, então conhecemos o conteúdo que queremos trabalhar com os alunos, conhecemos a área do conhecimento profundamente, conhecemos técnicas, procedimentos, estratégias de ensino, a gente sabe o que é aprendizagem, a gente consegue identificar quando o aluno aprende, a gente sabe diferentes maneiras de fazer esse aluno aprender. O que a gente precisa hoje, a partir da BNCC, é simplesmente modificar o nosso olhar sobre como o aluno aprende, sobre formas de organizar processos de aprendizagem dentro da sala de aula. Então, para começar, eu quero convidá-los a participar de um momento de sensibilização a partir desta imagem. Eu gostaria de convidá-los a olhar para essa imagem, pararem um momentinho, não é? E perceberem o que vocês veem inicialmente, é o primeiro contato, né? O que a gente vê nessa imagem? Em seguida, a que essa imagem nos remete? O que eu sinto quando eu vejo essa imagem? Tá? Claro que existem diferentes interpretações, cada um de nós pode interpretar de uma forma, eu posso interpretar mais ao pé da letra mesmo, eu estou vendo barcos no mar, parados, estou vendo um céu que pode ser compreendido como um céu que está se abrindo ou um céu nebuloso, com sinal de tempestades, mas eu posso ver também um horizonte à minha frente, que pode ser interpretado como uma perspectiva. Esses barcos podem me remeter a viagens. Enfim, cada um de nós vai ter a sua leitura a respeito dessa imagem. Vai ter a sua compreensão, as suas emoções em relação a essa imagem. Da mesma forma que observamos essa imagem e elaboramos pensamentos e sentimentos a respeito dela, eu os convido agora para olhar esta imagem. Olhem ali no canto esquerdo, é a mesma imagem que estava na janela aberta, só que essa imagem está sendo produzida. Esse aqui é o Darren Reed, é um pintor ultra realista, ele faz trabalhos de hiperrealidade. Muitos relatam que, ao olhar o trabalho dele, se deparam com uma fotografia. É difícil perceber que é uma pintura, que se trata de uma pintura e não de um retrato real de uma imagem, de um fenômeno, enfim. Mas o que eu quero
provocar em vocês é essa mudança de perspectiva, né? É olhar para o mesmo cenário a partir de outro lugar. É olhar para uma mesma imagem a partir de outro lugar. E certamente essa nova perspectiva trouxe para vocês novas sensações, novas compreensões, novas emoções, né? Então a gente está olhando para a mesma coisa, só que agora de outro ponto de vista. E é esse o convite que eu faço para vocês hoje. Mudar o ponto de vista a respeito do que vocês já sabem, já dominam, já praticam. Ou seja, o que eu estou querendo fazer aqui é interferir na percepção de intencionalidade de vocês. Para mim, uma das principais ideias que rege toda a prática docente é a ideia da intencionalidade. É o quanto o professor sabe onde ele quer chegar e qual o resultado desse processo que ele vai desenvolver com o aluno no final do processo educativo como um todo. A gente está com o aluno em alguns momentos do processo educativo. A nossa intervenção sobre o aluno, a gente percebe claramente onde ela começa, mas são raras as vezes que a gente sabe onde essa intervenção termina. Porque a gente não acompanha a vida toda do aluno. Mas, certamente, essa nossa intervenção sobre o aluno, ela deixa marcas, ela traz respostas ao longo da vida toda do aluno, tá certo? Então, gente, trazendo agora para o campo pedagógico, eu pergunto para vocês, né, o que significa falar de metodologias ativas? Metodologias ativas, elas são um conceito, uma ideia, que já permeiam o universo pedagógico há muito tempo. O Anísio Teixeira colocou em prática na Escola Parque, na Bahia, lá na década de 30, essa ideia de metodologias ativas, que nada mais é partir do pressuposto de que o aluno aprende fazendo, certo? Mas é esse fazendo que a gente precisa refletir, discutir. Não é um fazer automático, um fazer condicionado, um fazer que segue instruções de um professor, tá? Mas é um fazer legítimo, um fazer de descoberta, um fazer de significação, tá bom? Então, vamos pensar um pouquinho agora sobre as metodologias ativas, né? O que são as metodologias ativas? De forma bem simplificada, as metodologias ativas constituem alternativas pedagógicas que colocam o foco do processo de ensino e de aprendizagem no aprendiz, tá? Vai envolver esse aprendiz num processo de descoberta, de investigação, de resolução de problemas, tá? Se a gente pudesse colocar palavras-chave para pensar as metodologias ativas, eu apostaria fortemente nas palavras interação e na palavra descoberta, tá? Claro que existem outros processos que serão desencadeados quando a gente coloca o aluno no centro do processo de ensino-aprendizagem. Então, por exemplo, o professor, ele vai se tornar um mediador, um facilitador, um ativador de processos de descoberta, um ativador de processos de investigação, de processos de conclusão, processos de análise, de síntese, todos trabalhos cognitivos, mas que envolvem inúmeras habilidades do aprendente. Não só a habilidade de interpretar, de memorizar, de compreender, mas habilidades de análise, de síntese, de aplicação, de crítica, não é? Então, são habilidades cognitivas que, muitas vezes, a escola, por ser muito rígida, por ter o conteúdo como fim, não consegue colocar em prática. O aluno, estando no centro do processo de ensino-aprendizagem, ele será chamado a refletir constantemente. Refletir sobre o que está fazendo, refletir sobre as possibilidades de resposta ao que está fazendo, né? E isso, consequentemente, vai abrindo a possibilidade desse aluno entrar num processo de construção de autonomia, tá? Quando a gente fala de metodologias ativas, estamos sim pensando em trabalho coletivo,
trabalho em equipe. E isso também chama o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, que muitas vezes não cabem nos nossos planejamentos, porque a gente tem tanto conteúdo para desenvolver, é tanta aderência à perspectiva conteudista do currículo, que a gente esquece que quem está ali desenvolvendo esse currículo é o aluno e o professor, que, em primeiro lugar, são seres humanos, são pessoas, certo? É inovador, tá? É inovador trabalhar com metodologias ativas, porque, tradicionalmente, a escola, há mais de 2.000 anos, ela coloca o aluno num papel de passividade, num papel de receptor de conteúdos, e não de descobridor de conceitos, elaborador de ideias, descobridor de procedimentos, né? E as metodologias ativas, elas sugerem que, como ponto de partida para o desenvolvimento de qualquer conteúdo, a gente tome a realidade. E aí o papel do professor se fortalece, porque o professor é o sujeito que vai ensinar o aluno a problematizar a realidade, a não banalizar os fenômenos que acontecem no seu entorno, a enxergar significado nos fenômenos do seu dia a dia. Uma vez que eu enxergo o significado nos fenômenos do dia a dia, eu começo a refletir sobre o significado deles, eu começo a buscar respostas para os fenômenos conflituosos. Então, é uma mudança de perspectiva, né? É deixar de olhar o processo de ensino-aprendizagem por uma linha só e começar a olhar por diferentes perspectivas, certo? Quando eu falo de metodologias ativas, eu não estou falando de uma única estratégia. Vejam quantas estratégias são possíveis a gente trabalhar nas metodologias ativas, né? E cada uma delas coloca o aluno como protagonista do processo de aprendizagem, mas, como eu falei para vocês, tem um professor muito forte por trás, um professor que conhece o que está fazendo, um professor que tem um repertório muito grande de estratégias pedagógicas e um professor que sabe exatamente onde ele quer chegar com aquele processo que está desenvolvendo com o aluno. E quando eu falo que ele sabe onde ele quer chegar, eu tenho por trás do meu pensamento as dimensões da didática que a Terezinha Rios propõe para a gente, não é? Que é a dimensão técnica, a dimensão estética, a dimensão política, né? Qual é o cidadão que eu estou formando nesse processo, e a dimensão ética, sem dúvida nenhuma. Tá? Então, são 4 aspectos que o professor deve levar em consideração para desenvolver o seu trabalho de forma a atribuir à educação maior qualidade. Tá? Dentre todos esse variado leque de metodologias ativas que a gente pode utilizar, hoje eu gostaria de falar sobre 2 com vocês. O primeiro é o PBL, ou Aprendizagem Baseada em Problemas, ABP. Em inglês, PBL, porque é Problem Based Learning, mas vocês vão encontrar na literatura ou PBL ou ABP, tá? Tanto faz, é o mesmo nome para o mesmo processo. O PBL é uma estratégia pedagógica, tá? Que vai apresentar aos estudantes situações significativas e contextualizadas no mundo real. Com isso, gente, a gente consegue atribuir sentido para a prática. Muitas vezes a gente ouve os alunos conversando, ou a gente escuta nas nossas casas os nossos filhos, eu sou exemplo disso, eu escuto muito meus filhos falando, por que eu tenho que aprender isso? Né? E a explicação você precisa aprender isso para você ser um sujeito atuante na sociedade, né? Mas muitas vezes a gente não sabe dar essa resposta, tá? E quando a gente trabalha com situações reais, significativas, contextualizadas, né, na realidade deles, a gente vence essa barreira de por que estou aprendendo isso, para que serve esse aprendizado, tá? Então, essa é uma primeira vantagem que o PBL traz. Ao docente, mediador do processo de aprendizagem,
compete proporcionar recursos, orientações e instruções aos estudantes, né? Na medida em que eles vão avançando na construção do próprio conhecimento, que eles vão desenvolvendo habilidades para resolver os problemas que a gente vai apresentar, nós, professores, estamos por trás, dando, além de sustentação para esse processo, oferecendo ferramentas, oferecendo caminhos possíveis para responder aos problemas que eles estão tentando responder. Eu costumo brincar com as alunas que passam por mim, que o trabalho do professor é 90% pergunta e 10% resposta. O professor deve colocar o aluno em situações de investigação, em situações de teste, de testagem das hipóteses que esse aluno vai elaborar. No início do trabalho, essas hipóteses podem ser bastante simplistas, mas com o nosso trabalho, com a nossa intervenção, essas hipóteses vão se tornando complexas. Então, se a gente está falando aqui de matemática, a gente começa com relações básicas do aluno com conceitos numéricos, e na medida em que esse aluno vai avançando na elaboração sobre os conceitos matemáticos, a gente vai complexificando também os problemas que a gente apresenta para esses alunos, tá? A gente tem o que a gente pode chamar de PBL tradicional, tá? O PBL tradicional, olha ali o que está falando no slide, ele vai se basear no princípio de uma aprendizagem individualizada, centrada no aluno, tá? O trabalho vai se desenvolver de forma coletiva, mas a avaliação desse aluno vai acontecer de forma individual. Então, o aluno, como mostra a imagem aqui, ele trabalha coletivamente, mas na hora do professor verificar as aprendizagens, as construções que o aluno vem desenvolvendo, isso é individual. Isso no PBL tradicional, porque nós vamos falar daqui a pouquinho numa forma diferente de trabalhar com o PBL, onde a avaliação já não acontece mais de forma individualizada. Então, vocês percebem como a gente precisa mudar a nossa perspectiva. Falar de mudanças de estratégias pedagógicas não significa mudar só a sua ação em sala de aula, mas significa também você rever diferentes conceitos, como o da avaliação, por exemplo. Para a gente trabalhar com o PBL, a curadoria do material didático que será oferecido aos alunos, ela tem que ser muito cuidadosa, porque a gente não pode oferecer materiais que não promovam, não solicitem a interação. Então, partimos do princípio de que nada está pronto e acabado. Tudo é passível de ser revisto, reformulado, reconstruído. Daí a intencionalidade do professor está claramente definida, porque independente do caminho que cada aluno ou cada grupo de alunos assumir, o local de chegada, ele é o mesmo para todo mundo, tá? Então, todos vão percorrer diferentes caminhos, mas no final desse processo, todos vão chegar no aprendizado de determinado conceito, tá bem? A modalidade de PBL que eu gostaria de apresentar para vocês é o PBL associado à pedagogia de projetos. Então, a gente trabalha com aprendizagem baseada em problemas e por projetos. Essa é a minha maior experiência na formação de professor. Eu trabalho com formação de professores dentro dessa perspectiva, né? Então, junto aos professores, nós pensamos a realidade. Olhamos para o nosso dia a dia escolar, identificamos os problemas que esse dia a dia comporta e depois, em grupo, analisamos em qual desses problemas nós vamos investir nossa energia. Essa maneira de trabalhar, vou abrir aqui um parênteses, essa maneira de trabalhar com metodologias ativas, com aprendizagem baseada em problemas, ela surge na década de 60, numa universidade chamada McMaster, no Canadá, uma universidade de medicina. Olha que interessante. Aqui no Brasil, os cursos de saúde, eles têm mais tradição em trabalhar com aprendizagem baseada em problemas do que outros cursos em outras áreas do conhecimento e do que a educação básica. A educação básica brasileira não tem tradição com o trabalho em aprendizagem baseada em problemas,
tá? Projetos a gente já vem, sim, desenvolvendo há algum tempo, mas o PBL não. Na década de 70, essa abordagem também ficou bastante conhecida e trabalhada na Europa, tá? Principalmente no norte da Europa, também na área de saúde. Ao invés dos alunos irem para a faculdade, estudar anatomia, fisiologia, cada matéria, cada área do conhecimento, né, fragmentada dentro da sua caixinha, os alunos iam para a universidade estudar problemas reais. Por exemplo, o sujeito está com dor no joelho. Então, ao invés de eu ir para a aula de anatomia, depois para a aula de fisiologia, eu ia para a aula de dor no joelho. E ia tentar entender essa dor no joelho a partir da perspectiva das diferentes disciplinas que podem explicar essa dor no joelho. Ao mesmo tempo que eu iria investigar possibilidades para essa dor no joelho, eu também estaria pensando em como amenizar essa dor, né? Em como resolver essa dor, né? Então, vocês vejam que existe uma dicotomia entre o pensamento simplificado e o pensamento complexo, não é? Então, tradicionalmente, a escola trabalha com pensamento simplificado, porque trabalha com disciplinas, com caixinhas fechadas que não se intercomunicam. O pensamento complexo pede justamente ao contrário, pede justamente o oposto disso, pede para que a gente trabalhe com o fenômeno ao todo, com o fenômeno completo, e não com o fenômeno fragmentado em disciplinas, tá? Voltando aqui à aprendizagem baseada em problemas e projetos, nessa modalidade de metodologia ativa, a gente vai seguir os mesmos princípios da aprendizagem baseada em problemas, tá? Só que o diferencial é que todos os problemas, eles vão ser enfrentados de forma coletiva e colaborativa, não mais individualmente, tá? Mas por um grupo de pessoas. Com isso, a gente vai romper a visão de uma aprendizagem individualizada, centrada em um único aluno, tá? E precisa aderir ao princípio da aprendizagem colaborativa, que é baseada no diálogo e no trabalho coletivo. O que suporta, teoricamente, essa ideia é a perspectiva do Vygotsky, da interação social, não é? Em que a gente aprende com o outro mais experiente. Eu, menos experiente, aprendo com o mais experiente e o mais experiente aprende com o menos experiente. Então, há uma troca entre os dois sujeitos nessa relação de aprendizagem, um mediando o conhecimento do outro. Entre outras coisas, para além do aprendizado do conteúdo em questão, a gente vai ter também uma integração entre educação e pesquisa, porque esse processo de construção do conhecimento, de co-construção, construção de conhecimento aos pares, ele envolve pesquisa. Ele solicita pesquisa, ele solicita indagação do sujeito constantemente. Ele solicita também criatividade, porque novas respostas a problemas existentes terão que ser construídas coletivamente, né? Com isso, a gente gera inovação, porque a inovação nada mais é do que resolver um problema de uma forma que ainda não foi tentada, não foi testada, certo? Além disso, diferentes habilidades estão envolvidas no trabalho em grupo, né? Eu preciso me comunicar bem, eu preciso alternar lideranças, eu preciso distribuir trabalhos, eu preciso colaborar com o meu colega para resolver o problema, eu preciso compreender como o meu colega pensa. Então, a gente vai desenvolver também habilidades de comunicação, né? Habilidades de relacionamento, habilidades de gestão. Então, são inúmeras habilidades que, ao aprender de forma passiva, eu não mobilizo. Eu só vou mobilizar todas essas habilidades e outras que a gente pode encontrar lá nas 10 competências que a BNCC propõe para que a gente desenvolva, elas serão mobilizadas quando eu coloco o meu aluno para trabalhar em grupo e desejando, inclusive, que esse grupo seja heterogêneo, porque diferentes formas de pensar
nos levam a olhar para o mesmo problema por diferentes perspectivas. E isso gera uma aprendizagem significativa. Isso gera uma aprendizagem efetiva, porque foi construída por aquele grupo. Não é um conhecimento, uma aprendizagem que o aluno se relacionou momentaneamente, memorizou e depois de um tempo essa aprendizagem acabou sendo deixada de lado. Não, é uma aprendizagem efetiva porque o aluno participou de cada passo de construção dessa aprendizagem. Todos os alunos no grupo vão aprender a mesma coisa? Não. Cada um vai aprender um determinado foco desse conteúdo, mas a troca entre eles permite que um se aproprie do conhecimento que o outro construiu também. E isso é muito interessante, não é? Vamos seguindo aqui. Então, vejam, né? Se a gente tiver o projeto como uma estratégia pedagógica, a gente está falando de abertura para o novo. Porque a gente, como eu disse para vocês agora há pouco, a gente sabe onde a intervenção começa, mas não sabe onde ela termina. Quantas vezes a gente planejou uma aula, começou do jeito que a gente queria, mas em interação com os alunos, essa aula caminhou para um lado inesperado. E aí entra, mais uma vez, a robustez da formação do docente para que ele tenha condições de acompanhar esses caminhos inesperados que vão surgir durante a nossa aula, né? Então, há uma abertura para o novo quando a gente toma o projeto e a aprendizagem baseada em problemas como estratégia pedagógica, né? Existe também uma perspectiva de ação voltada para o futuro, né? Visando a transformação da realidade. Então, não é algo... quando a gente trabalha com PBL, nós não estamos falando de algo pronto, acabado, que ao aluno cabe apenas compreender. A gente está falando de um conhecimento em construção, olhando para o futuro. Um conhecimento que pode... um processo que pode gerar um conhecimento inesperado, certo? Envolve possibilidade do aluno decidir, do aluno escolher, envolve também apostas, riscos e incertezas. E esse é o perfil do sujeito que a gente precisa para atuar de forma legítima na sociedade hoje, né? O nosso mundo hoje, mais do que nunca, ele é incerto, né? Ele se transforma numa velocidade muito maior do que há 10, 15 anos atrás, até 5 anos atrás. A velocidade de transformações que a gente vivencia hoje, nunca na história da humanidade foi vivenciada, né? Então, além da gente ter muitas inovações no mundo, a velocidade com que essas inovações chegam até nós, ela é muito grande, ela é muito forte, né? E para existir nesse mundo, existir de forma atuante, nesse mundo de incertezas, eu preciso estar acostumado a correr riscos. Eu preciso estar acostumado a aplicar, a falar o que eu penso, aplicar o que eu sei, mesmo na incerteza, certo? Quando eu tomo o projeto também como estratégia pedagógica, eu estou falando de, para o professor agora, planejar estratégias que vão muito além da compartimentalização disciplinar. A escola é o único lugar de convivência social em que os fenômenos são fragmentados. Vocês já repararam? Na vida, as coisas acontecem num todo. A gente observa e vivencia os fenômenos de forma complexa. O fenômeno é um todo, composto por diferentes acontecimentos. Na escola, a gente pega esse fenômeno, picota ele em disciplinas, né, e estuda cada parte desse fenômeno de forma isolada. A gente não une esses fenômenos, essas partes do fenômeno para compreendê-lo como um todo. E quando a gente trabalha com a estratégia de projetos, a gente está fazendo justamente o contrário, a gente está estudando o fenômeno como um todo, né? Por isso ele é tão significativo para o aluno, porque ele faz parte da realidade e o aluno enxerga esse fenômeno de forma complexa e prática na vida dele. Trabalhar com projetos e com resolução de problemas
principalmente na área da matemática, né, a gente tem esse pressuposto de trabalhar com resolução de problemas reafirmado, legitimado por diferentes autores. Né? A Constance Camille é uma que fala muito de trabalhar com resolução de problemas. A Célia Pires é outra autora que também fala de trabalhar com resolução de problemas para a construção de conceitos matemáticos. Então, o PBL vem muito no diálogo com esses autores que explicam como o aluno constrói o conhecimento matemático e dão percursos para que ele percorra e participe dessa construção. Não é? Além do PBL, eu gostaria de falar para vocês também um pouquinho sobre a cultura maker. A cultura maker, ela vai enfatizar o aprender fazendo, assim como o trabalho por projetos, né? A cultura maker pode estar dentro desse trabalho com projetos, né? O que é a cultura maker? Utilizar o conhecimento que você está construindo na escola para construir algum artefato, né? Para construir algum produto realmente, tá? Olha ali o que diz o primeiro tópico que eu coloquei. A filosofia e metodologia maker enfatiza o aprender fazendo no ambiente social e a construção de artefatos, certo? Ela enfatiza também uma aprendizagem informal, que vai se dar em rede, na coletividade, que vai ser liderada por pares. É uma aprendizagem compartilhada. Olha agora que ponto importantíssimo, motivada pela diversão e pela autorrealização. Por muito tempo, a ideia de diversão esteve dissociada da ideia de aprender na escola. E por que isso acontece? A gente já parou para pensar por que aprender precisa ser chato? Não é chato. É o que tem de mais legal na vida do ser humano. Conhecer as coisas, aprender as coisas, saber solucionar um problema, né? Então, a cultura maker aparece dentro da escola como uma importante alternativa para trazer diversão, para trazer descontração, para trazer autorrealização. Na medida em que você consegue construir um artefato, né, seja lá o artefato que seja, isso é muito gostoso, isso é muito bacana, isso fortalece, isso motiva, isso atribui sentido ao que está sendo construído. Os projetos dos alunos em uma cultura maker devem estar profundamente conectados com problemas significativos e projetar soluções para esses problemas pode ser fonte para transformações educacionais e para o empoderamento das pessoas e da comunidade. Então, gente, é atrás disso que a gente vai, não é? O que a gente deseja é que os nossos alunos saiam do encontro conosco fortes, empoderados, conscientes de que eles podem participar da sociedade, que eles não precisam apenas assistir o que acontece no mundo, mas que eles têm condições de intervir nesse mundo, né? Eticamente, claro, vamos trabalhar com esses alunos para que eles façam essas intervenções em nome do bem comum, em nome da sociedade, da coletividade, né? Isso politicamente falando, eticamente falando. Mas é muito importante que a gente auxilie esse aluno, por intermédio das nossas intervenções, a reconhecer a realidade na qual ele está inserido, identificar os problemas que se apresentam a ele nessa realidade e que ele tenha certeza de que ele pode intervir nessa realidade, transformando essa realidade para melhor, para o que seja melhor para ele, não é? Finalizando aqui a nossa conversa, eu deixo duas sugestões. A primeira é de um blog, tá? Que vai trazer mais detalhadamente como a gente pode trabalhar com metodologias ativas para ensinar matemática. É um blog muito interessante. Matemática não é a minha área, por isso que eu deixo essa sugestão, tá? Para vocês poderem ir lá dar uma olhadinha nesse blog. Tem vários
vídeos falando sobre isso, e deixo também uma segunda sugestão que fala sobre a cultura maker, para que vocês também possam ver experiências reais de como a cultura maker pode ser uma forte aliada da matemática na educação básica. Com isso, eu encerro a minha fala. Espero ter conseguido mobilizar algumas reflexões para vocês, ter conseguido deixar aí assuntos para que vocês dialoguem, para que vocês levem para cada unidade escolar, para cada escola onde vocês atuam, para que isso seja um assunto dos próximos planejamentos, né? Essa mudança de perspectiva, olhar para o nosso trabalho de um lugar diferente. Tenho certeza que cada um de vocês já sabia de tudo isso que eu estou falando, já tinha uma certa proximidade com tudo isso. O convite que eu faço para vocês é olhar para esses saberes de uma forma diferente, olhar para esses saberes com a certeza de que somos, nós professores, seres humanos, com habilidades e conhecimento suficiente para elaborar nossas práticas na perspectiva de qualquer currículo que chegue em nossas mãos. A gente tem condições de colocá-lo em prática. E também lembrá-los de que somos seres humanos trabalhando para seres humanos, né? Teremos dias bons, teremos dias mais difíceis, mas isso não será impeditivo para que a gente desenvolva a nossa prática pedagógica da melhor maneira possível, tanto para nós, de forma satisfatória, como para os nossos alunos, né? Também de forma satisfatória. E eu não penso nessa forma satisfatória como atingir meus objetivos, mas de forma satisfatória, de forma que eu saia de um encontro com os meus alunos satisfeita, feliz, alegre por ter tido aquele momento, né? Que eu resgate a felicidade no meu trabalho, tá bom? Então, muito obrigada a todos por terem dedicado esses minutos a me ouvir. Muito obrigada a Daniela Luzny pelo convite. Foi uma alegria imensa estar aqui com vocês, e eu deixei meu e-mail no último slide para quem quiser entrar em contato comigo. Enfim, fique à vontade, a gente caminha junto, sempre construindo, buscando construir uma educação de qualidade, uma educação que faça diferença na nossa vida e na vida dos nossos alunos. Muito obrigada.